Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, convidando a todos para, a partir de agora, fazermos o início desse estudo bíblico baseado no conteúdo da revista Lições Bíblicas, cujo título é A Igreja Eleita. Então, a Igreja Eleita, o conteúdo que traz a nossa revista para esse trimestre, estudará sobre a carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Esse é o título da lição 01. Então, queria que você destinasse um pouco do seu tempo para o estudo das Sagradas Escrituras, porque isso é de suma importância para o alimento do nosso ser espiritual. Assim como o corpo precisa de pão, nosso espírito precisa da palavra do Senhor. Então você é aquilo que você come, né? Uns dizem, e o seu espírito da mesma forma. Então se você busca se alimentar espiritualmente, você vai ter uma parte espiritual forte, certo? Nos dias de hoje é o que mais precisamos. Precisamos mais do que nunca estarmos fortes espiritualmente. Então convido a você a realizar esse pequeno estudo sobre a carta aos Efésios na comodidade da sua casa, tá bem? A revista traz como texto áureo o capítulo 1º e o versículo 2º do livro da carta escrita por Efésios. Já você já sabe, mas já a gente vai falar melhor quem é o autor desta carta. Mas diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos estudar hoje nessa lição 1, que a verdade prática, né? A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, certo? A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Efésios, a partir do capítulo 1º, do versículo 1 e 2, complementada por Atos 19, versículo 1 e 7. Veja bem, aquilo que Atos, o livro de Atos, relata a partir do capítulo 19, nos seus 7 primeiros versículos, o autor também começa a escrever em Éfeso, certo? Então, há esses dois registros desse mesmo período, desse mesmo tempo, certo? Então, você pode acompanhar através do livro de Atos, por uma visão de Lucas, aquilo que o autor de Efésios escreveu a partir da carta aos Efésios, certo? Então, nessa lição, nosso objetivo é mostrar o propósito divino daquilo que é escrito nessa carta, nessa epístola destinada à cidade, aos cristãos da cidade de Éfeso. Vamos lá, dividindo em 3 partes a nossa lição. Primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. Vamos saber quem escreveu, saber quando foi escrito, né? E, segundo momento, identificar para quem essa carta foi dirigida. Para quem em Éfeso, né, essa carta foi dirigida. E, no terceiro momento, vamos explicar o propósito da escrita dessa mensagem, né, contida nessa carta. Então, vamos lá. Tradução. A carta denominada na sua Bíblia, quando você pega a sua Bíblia, a Bíblia está dividida, você sabe, em Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Novo Testamento, você vai encontrar os Evangelhos,
primeiramente, vai encontrar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, início da igreja, pós-ressurreição de Cristo. E lá na frente, no livro de Atos, você vai ver que há um personagem, um homem que vai fazer toda a diferença na propagação do Evangelho. Vamos saber quem é esse homem aqui. E esse homem começa a escrever cartas. A mensagem de Deus entra com tanto poder na vida dele que ele começa a evangelizar, e ao começar a evangelizar, ele começa a ser um grande homem que Deus começa a usar como instrumento, e ele começa a ser das principais pessoas a fundar igrejas além de Jerusalém, e depois ele começa a doutrinar essas igrejas fundadas, tá certo? E uma dessas cartas que ele escreve é justamente a carta a uma igreja em Éfeso. Então, a Epístola aos Efésios, ela é denominada, ela tem um apelido, vamos dizer assim, ela tem um nome carinhoso, que é a coroa dos escritos de Paulo. E esse homem que se converte ao evangelho que eu estava falando é justamente Paulo, né? Então, ele vai escrever uma série de cartas, a gente vai ver mais na frente, e a carta para os Efésios, né? Ela é carinhosamente chamada a coroa dos escritos de Paulo, ou ainda a rainha das epístolas. Então, Paulo, como eu falei, a intenção dele a escrever essas cartas, principalmente a carta de Efésios, era a intenção de doutrinar, doutrinar em que sentido? Orientar aquela igreja que estava recebendo, que estava recebendo a mensagem de Cristo, o Evangelho, aceitou essa mensagem, e daqui para frente ela precisava de orientações de um pastor. Então, Paulo era esse pastor. Era esse homem que doutrinava, era esse homem que esmiuçava a vontade de Deus, conforme o seu vasto entendimento. Aqui a gente vai ver que durante o estudo dessa epístola, a gente vai entender que Paulo estava, na verdade, quando a gente fala doutrinar, ensinando a igreja a adorar a Deus de forma correta, de forma agradável, e não de qualquer jeito. Paulo estava escrevendo uma carta para que aqueles lá em Éfeso começassem uma vida nova em Cristo. Então, como diz aqui, é um estudo para nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, era o propósito de Paulo para aquelas pessoas na época e também continua sendo até hoje. Então, a gente sabe que a revista vai tratar da carta que está no Novo Testamento, a carta aos Efésios, foi escrita por Paulo. E quando foi isso? Né? Quando foi isso que Paulo escreveu? A gente sabe que foi escrita por Paulo porque está lá, no versículo 1 do seu capítulo 1. Para adiantar, não vou ler aqui, mas você pega a sua Bíblia aí e acompanhe esse estudo juntamente com sua Bíblia aberta. Então, a carta é iniciada pelo seu autor, né? O autor inicia a carta declarando sua identidade. Então, é como está escrito lá, Paulo, não, qual Paulo, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Bem definido, capítulo 1, versículo 1. Então, pode assinar, nas 13 cartas, como eu estava dizendo, que Paulo escreve, ele se identifica, não como Saulo, o seu antigo nome, mas ele como Paulo, né? Então, ele considerava a sua nova identidade. Então, a partir do momento que você sabe, você conhece a história, que Paulo ele se converte, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E, na verdade, não foi Paulo que teve um encontro com Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que teve um encontro com Paulo. Não foi Paulo que foi a Jesus Cristo, foi Jesus Cristo
que foi a Paulo, certo? Então é assim na minha e na sua vida. E Paulo é o responsável por a maioria dos escritos contidos no Novo Testamento. Só de cartas foram 13, né, que ele escreveu, que está registrado na Bíblia, as 13 principais cartas. E ele lá significa não mais como Saulo. Ele disse, eu não quero mais ser o velho homem, é o novo homem, agora é o Paulo, né? Então, outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? Não escolhido por homens. É diferente. Quando Saulo, antigamente conhecido como Paulo, era antigamente conhecido como Saulo, ele sai de Jerusalém para caçar os cristãos, ele foi enviado pelos homens. Agora não. Quando Jesus encontra ele, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Jesus encontra ele que muda o homem, muda o seu caráter, muda tudo. Porque é isso que Jesus Cristo faz. Ele muda completamente a pessoa. Parece que Deus arranca a nossa mente e coloca outra no lugar. Ele abre a nossa cabeça e muda tudo. Nossa visão, nós passamos a enxergar as coisas diferentes. Assim não foi diferente como Paulo. E Paulo, e Jesus, seu nome agora não é mais Saulo, seu nome agora é Paulo, né? Então, Saulo tinha sido escolhido pelos homens para caçar os cristãos. Agora, Paulo não. Paulo foi escolhido por Deus, né? Então, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de alguma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Veja, Deus muda o nome, Deus muda o homem, Deus muda o caráter, Deus muda a linguagem. Deus, nós queremos estudar aqui, Deus muda vestes, Deus muda comportamento, Deus muda hábito. Deus veio para mudar. Aqueles que recebem Jesus Cristo, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e com ele, né, cearei. Deus muda tudo. Jesus Cristo é sinônimo de mudança de vida. Pode ser quem for. Aconteceu isso com Saulo, que virou Paulo. Aconteceu isso comigo, acontece com todos nós. Então, onde é que Paulo escreveu essa tão poderosa, tão importante carta, né? Uma epístola? Paulo estava preso. Se pegar o livro de Atos, nós vamos identificar Paulo preso, certo? Então, a epístola foi escrita justamente no período em que Paulo estava em Roma. Por isso que ele se autodenomina e se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, certo? O preso do Senhor, o embaixador em cadeias. É o prazer de servir a Jesus, mesmo sofrendo perseguição. É o prazer de servir a Jesus, mesmo sendo preso. É o prazer de seguir a Jesus, mesmo sofrendo, mesmo o mundo fazendo você sofrer. É o prazer em servir a Jesus, mesmo as condições não sendo as melhores. A data dessa escrita, né? É mais ou menos entre 60 e 62 depois de Cristo. Então é a data provável, escrita por Paulo, e Paulo direcionou a Tíquico. Né? Tíquico foi o seu portador. A gente pode ver isso lá em capítulo 6, versículo 21. Mais na frente, no nosso estudo decorrer do trimestre, daremos mais sobre isso. Então, Paulo se converte, Paulo se torna um homem de Deus. Paulo, lá você pode acompanhar toda essa história, início da história de Paulo lá no livro de Atos. Paulo é preso, ele pede para ir para Roma, ele é encarcerado, ele agora está em cadeias, e agora ele
não esquece da sua obra missionária, daquilo que ele fez para Jesus, ele simplesmente não abandona porque estava preso. Ele sabe, o Espírito Santo leva ele a escrever cartas às mais diferentes igrejas espalhadas por onde ele passou em suas viagens, e uma delas é para Éfeso, né? Então vamos falar um pouco da cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso, ela foi fundada há mais ou menos 1050 anos antes de Cristo, né? Então ela tinha três características importantes. Então era uma cidade importante para a época. Ela era um centro político, ela era um centro comercial e ela era um centro religioso, né? Ela se localizava numa região conhecida como, na época, como Ásia Menor, que hoje sim, é o atual país da Turquia. A gente pode perceber aqui algumas ruínas dessa cidade que um dia foi importante, que um dia ela foi um grande centro político, um dia essa cidade que hoje aqui vemos as ruínas, os turistas visitando as ruínas, ela foi um dia um centro religioso, um dia ela foi um centro comercial, certo? Então veja que a cidade ela possuía um certo desenvolvimento para a época, né? Possuía ruas pavimentadas com mármore, colunas trabalhadas. Então, tudo isso para a época fazia da cidade uma cidade de destaque. Possuía um anfiteatro, né, calculado em aproximadamente 25 mil espectadores. Então, isso aí não foi construído à toa, né? Um anfiteatro para 25 mil pessoas, porque provavelmente esse teatro lotava, né? Não foi construído à toa, como eu disse, como a Arena das Dunas, né? E para que construir aquilo? Mas a Arena das Dunas tem uma capacidade, aproximadamente, para você ter uma ideia, de 31 mil espectadores. Esse teatro é tão grande quanto, chegando ao ponto de ter uma capacidade estimada em 25 mil. Veja que a diferença é pouca para hoje, em relação à época de hoje, para 1000 anos antes de Cristo. Né? Veja que era uma cidade desenvolvida a ponto de ter essa capacidade de engenharia. E aqui ainda complementa dizendo que dali, ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Veja, velha política do pão e circo, isso atrai muitas pessoas. Além de ser esse centro, né, religioso, além de ser esse centro político, onde muitas pessoas iam para Éfeso, lá também era um centro religioso e abrigava na época um grande templo, que era o templo de Ártemis, da deusa grega Ártemis, que é correspondente à deusa romana Diana. A deusa Ártemis, ela era a deusa dos animais, a deusa do campo, e Diana, por sua vez, já era a deusa da fertilidade, certo? Então lá tem muitas imagens dessa deusa Diana. E como era um centro comercial, eles viviam a fonte de renda era o comércio dessas imagens, imagem do templo, pequenos nichos, né, que eram feitos de prata. Então, de repente, chega uma cidade onde tem o seu centro religioso, a sua figura de adoração, de idolatria,
essa deusa, e chega Paulo falando de Jesus Cristo, falando que ele é o caminho, falando que ele é a verdade, falando que ele é quem pode, ele é quem faz. Então veja a dificuldade de Paulo de pregar o evangelho. E veja como era difícil para aquelas pessoas, de repente, aceitarem essas palavras de Paulo. Então, mesmo assim, Paulo foi valente, foi corajoso, primeiro para ir, segundo para pregar, terceiro para enfrentar aqueles em Éfeso que não queriam a palavra de Deus, e em quarto, não abandonar. E mesmo preso, Paulo cuidou de Éfeso, né? Certo? Então, é muito difícil quando você chega para falar de Jesus para quem não quer ouvir. Mas a nossa função é falar. Não é o homem que convence, é o Espírito Santo. Então, Paulo tinha certeza, por isso que ele falou sobre Paulo, chamado por Deus, certo? Apóstolo de Jesus Cristo, não chamado pelo homem. Então, quando você tem essa certeza, a gente vai abrir a boca, vai falar, vai pregar e deixa Deus fazer, deixa Deus convencer, deixa Deus trabalhar, certo? Então, foi por isso que os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo, né? É possível ver esse conflito entre Paulo e muitos cidadãos que rejeitavam o evangelho de Jesus, que na verdade a sociedade rejeita Jesus Cristo, né? Alguns ouvem, alguns, mas a maioria, muitos não querem Jesus Cristo, mesmo no país como o Brasil, que se diz cristãos. Diz cristãos porque acredita em Jesus Cristo, mas conhecer Jesus Cristo é diferente. Seguir a Jesus Cristo é diferente. Obedecer a Jesus Cristo é diferente. Estudar a sua vontade é diferente, que é o que estamos fazendo aqui. Certo? E aí vai Paulo e funda uma igreja lá. Paulo planta uma semente do evangelho em Éfeso e consegue ser instrumento de Deus para que uma igreja nascesse naquela cidade cercada de tanta idolatria. Né? Imagina aí uma cidade brasileira onde o principal templo não é Jesus Cristo. Temos muitas. E chega alguém dizendo que não, eu tenho um Deus que é maior do que o seu Deus. Pior, Paulo chegou dizendo, o meu Deus é Deus de verdade e o seu é feito pelas mãos de homens. Certo? E as pessoas aceitam Jesus Cristo. Funda-se uma igreja em Éfeso. Então, Deus usou Paulo poderosamente. Né? Então, Deus sabia que não podia ser apenas com palavras. E a ousadia, a unção, a forma como Deus usou Paulo foi tão grandiosa que a Bíblia conta lá em Atos que simplesmente até a sombra de Paulo curava as pessoas. Os lenços de Paulo, os aventais que Paulo usava, era passado nas pessoas e elas eram curadas, e demônios eram expulsos. Isso não é mentira, isso não é invenção, né? Realmente isso aconteceu. E por isso que a igreja de Éfeso foi uma igreja que cresceu muito. Porque enquanto as pessoas adoravam e buscavam um Deus feito pela mão de homem, que não fazia nada, que não falava, que não se mexia, que não andava, que não ouvia, que não via, chega um representante do Deus verdadeiro, verdadeiramente fazendo um milagre. Então, quando Paulo chega, evangeliza a cidade, né, e os seus arredores, a igreja surge, a igreja cresce durante 3 anos, está lá Atos 20, Atos 20, a gente vê que Paulo é um mensageiro do Senhor que faz a diferença naquele lugar. Então, o que é que fala a epístola de Éfeso em termos de saudação, né? Então, ela é a mais curta, ela é a menor. O livro de Éfeso é o menor, certo? E ela é dirigida aos santos e fiéis em Cristo que Paulo deixou lá, como já foi dito. Então, Paulo cumprimenta com palavras e diz assim, graça e paz, né? É a paz do Senhor, é a graça e paz. Não, bobagem isso, certo? Para Éfeso, Paulo cumprimentou com graça e paz, mas em outros momentos a paz do Senhor, certo? Então, é uma expressão que lembra
apenas o favor gratuito e imerecido de Deus. Isso não é doutrina de igreja, tá bom? Então, a maioria dos intérpretes, né, eles entendem que a epístola foi para os cristãos gentios da Ásia Menor, né? Proveniente de Éfeso, e era a metrópole mais importante daquela região. Então, esse é o entendimento, como já foi dito aqui. Então, quem eram esses gentios? Justamente os povos que aceitaram Jesus Cristo, que não eram judeus, então eram chamados de gentios. Então, Paulo escreve para doutrinar, para ensinar, para direcionar essas pessoas a terem um novo comportamento diante da chegada do Evangelho na vida deles. É justamente o que vamos ver agora, o propósito dessa mensagem. Então, a epístola não tem nenhum assunto específico, mas o propósito é dar ênfase justamente a certas questões para o novo viver daqueles cristãos. A revista até cita que havia novos convertidos vindo de costumes gregos, de práticas pagãs, que participavam de religiões que envolviam mistérios e magias, mas que agora eles eram novas criaturas, eram pessoas que tinham aceitado Jesus, que é o que acontece, não só lá em Éfeso, mas em qualquer parte do mundo, né? Eu aceitei Jesus, e agora? O que é que eu faço? Essa é a grande pergunta, né? Às vezes alguém chega, fala de Jesus para mim, alguém chega, me convida para ir para uma igreja, alguém chega, ler a Bíblia, aquilo me impacta, as palavras entram, como a Bíblia mesmo nos ensina, vai na divisão da alma e do espírito, da medula e dos ossos, e eu aceito aquilo e eu me encho do Espírito do Senhor e eu quero Jesus e eu quero segui-lo e eu quero fazer a sua vontade, mas como? Então Paulo escreve Éfeso justamente para dar as orientações. E eu posso fazer o que eu fazia, eu posso ir aonde eu ia, o que é que eu tenho que fazer agora, o que é que eu tenho que mudar. Por isso que é importante a leitura do conteúdo, que tenham, sejam ricos da palavra do Senhor, principalmente da Bíblia, que é o nosso manual, é o nosso GPS, certo? Não adianta você só aceitar Jesus, é o primeiro passo, mas você tem que continuar em Jesus Cristo. E para continuar em Jesus Cristo, é fundamental você se alimentar da sua palavra. E digo mais, muitos estão na igreja, mas não continuam mais em Jesus Cristo, porque se limitam a ouvir um louvor, se limitam a ouvir uma pregação, mas não se alimenta, né? Em casa, não se alimenta na sua particularidade, na sua individualidade, só você e Jesus Cristo. Né? Isso é alimentar uma relação. Então é importante não só aceitar Jesus, mas continuar em Jesus Cristo. Então esse era o propósito da carta de Paulo para aqueles novos convertidos. Então, diz aqui que não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Tudo que você sabia de mundo, né, tudo que você acreditava que regia o universo, Jesus chegou. É ele quem controla o barco agora. Antes você confiava na sua força, na sua intelectualidade, no seu prestígio, nos seus antigos deuses, na sua influência. Agora não. Agora é Jesus Cristo. Antes você tinha os seus métodos, suas estratégias. Você ia lá e eu mostro o que eu faço. Não, agora não. Agora é Jesus Cristo quem reina. Certo? Era isso que Paulo queria mostrar para aquelas pessoas. Ei, essa religião que vocês tinham não serve mais. Essas práticas antigas não servem mais. Seus conhecimentos, veja bem, aquilo que é conflituoso com o que a palavra de Deus fala, não serve mais. Certo? Então, outro ponto que Paulo aborda é que o passado daqueles cristãos era marcado o quê? Pela imoralidade, de bebedeiras, pela idolatria,
e numa prática de vida reprovável diante daquilo que se propõe um ser renovado em Jesus Cristo. Então, a carta de Éfeso, como eu já disse, vem para corrigir, vem para demarcar uma nova forma de vida, certo? Assim, mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um estilo de vida em Jesus Cristo. Não tem como você aprender um estilo de vida em Jesus Cristo sem ler a palavra. Não tem, é impossível. Crente que não lê a palavra é um crente fraco. Crente que não lê uma palavra é vazio. Você que está dentro da igreja, 30 anos, não lê a palavra, é fraco. Você sabe que você é. Você sabe que você está vazio. Você sabe que você não tem forças. Você não tem fé, muitas vezes, para acreditar em milagres. O crente vazio, o crente fraco, o crente forças, ele não acredita nem na sua oração. Você sabe. Você pode até orar, não, mas eu oro todo dia, mas você sabe que isso é oração. Você não acredita nela, porque você está fraco. O ouvir, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir da palavra. Então, além desses dois aspectos já dito antes, a carta ainda trazia a preocupação entre com a unidade e a paz entre aqueles que eram judeus e aqueles agora que eram convertidos, os chamados gentios cristãos. Todos unificados pela redenção do sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi para todos, não só para os judeus, nem só para os gentios. Então Paulo ele vem pacificar isso. Paulo ele vem abordar isso. Paulo ele vem implantar essa unidade na igreja, né? Somos um, vamos ver aqui mais adiante que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Certo? Lá em Éfeso 1, 22, em Éfeso capítulo 4, 15, no capítulo 5, 23, então Paulo vem apresentar essas duas temáticas, Cristo sendo a cabeça e a igreja sendo o corpo. Você sendo o corpo, você não é a cabeça, lógico. O corpo só faz aquilo que a cabeça manda. O braço só, a mão, o braço só levanta porque primeiramente a cabeça mandou. Você está entendendo? A cabeça mandou, o corpo fez. Jesus mandou, a igreja fez. Certo? Jesus ordena, a igreja obedece. Por isso que eu estou falando. Por isso que a epístola vem ensinar. A obediência em Jesus Cristo é fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade é estar em Jesus Cristo. Estar em Jesus Cristo é agradá-lo. É mudança de vida. Não é fazer a própria vontade. Estar em Jesus Cristo é mortificar a carne e vivificar o espírito. Então, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, vamos lá para os seguintes eixos temáticos, né? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Está lá, capítulo 1, do 3 ao 5. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Olha só, isso é muito forte. No decorrer das cartas, vamos estudar isso. Sabe quem é que dá o penhor? O que é penhorar? Penhorar é você contrair uma dívida e deixar alguma coisa como garantia. Sabe quem é que faz isso? O Espírito Santo. Certo? Coisa linda, é forte isso. O Espírito Santo é o nosso penhor da salvação. Certo? E Jesus é a cabeça, a igreja como o corpo, é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Há só um Deus, há só um caminho, há só uma porta, há só uma verdade, há só um pão, né? Enfim, Jesus Cristo. Todos estamos ligados a Ele, tá certo? Não há intermédio. Você pode ser bom, você pode ser honesto, você pode não matar, você pode não roubar, você pode ser respeitoso,
honrar o pai e a mãe, Dia das Mães. Você pode ser vocês podem se achar o melhor homem do mundo. Não está ligado à cabeça, tá certo? Então, não há salvação. Duro isso, né? Mas é assim. A Bíblia ela é uma só. A Bíblia ela é uma verdade como um todo. Ela não é meia verdade. Ela não se adapta à religião. A Bíblia ela não tenta, dizer assim, contemplar duas verdades. Não, ela é uma verdade. Ela não se adapta ao homem. Ela não se adapta à religião. Ela não se adapta ao rico e ao pobre. Ela não se adapta ao poderoso e ao fraco. Ela é uma só. Tá certo? 4. A revelação do mistério da vontade de Deus é por obra do Espírito Santo. Eu falei, você apenas fala, o Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem atua. O Espírito Santo é quem derrama os dons. O Espírito Santo é quem nos faz ter frutos. E quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Está lá, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e os seus respectivos versículos, para depois estudar, certo? Então, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o nosso adversário, que é o diabo. Deus não tem adversário, porque não há ser neste mundo, no universo, no mundo espiritual, à altura de Deus. Principalmente o diabo é o nosso adversário. Ele não tem como destruir Deus. Ele não tem como se opor a Deus. Ele se opõe ao homem. Ele tenta destruir o homem, tá certo? Então Deus nos ajuda, nos auxilia, nos dá força e poder, entendimento, direcionamento para vencermos o nosso adversário. Então, temos uma conclusão aqui. A epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça, tá bom? Você aceitou Jesus? O evangelho chegou a você? Você aceitou Jesus? Você quis mudança de vida? Você está querendo mudança de vida? Você é nova criatura? Novas atitudes, novos hábitos, novas práticas, nova vida. É isso que Deus espera. Não adianta você começar a fazer tudo isso por um tempo e aos poucos voltar aos velhos hábitos, às velhas práticas, aos velhos costumes. Se um dia o Espírito Santo disse a você o que era certo e o que era errado, disse a você que beber era errado, disse a você que o mundanismo era errado, que o mau comportamento era errado, mas aos poucos você foi se enamorando com os velhos hábitos e é por isso que você está fraco hoje. Por isso que você está distante. Por isso que muitos irmãos esfriam na fé, porque param na caminhada, tá certo? Olham para trás. Então, finalmente, a nossa conclusão do estudo dessa lição 01 do livro de Éfeso. A epístola revela um elaborado resumo da salvação. É importante você ler o livro de Éfeso, você estudar conosco durante esse trimestre, para sabermos como é esse elaborado resumo da salvação e suas implicações para uma vida cristã, tá certo? Então, o seu conteúdo, ele recorda o favor imerecido. Então, salvação não é por merecimento, é graça. E é gratuito, né? Não é de graça, da parte de Deus. Pode ser bom, você pode dar esmola, pode dar cesta básica, você pode dar metade do seu salário, você pode dar a sua cama, mas
você será reconhecido por Deus. Deus certamente considera todas essas suas atitudes. E para isso ele vai, levando em consideração essas suas atitudes, levando em consideração a bondade do seu coração, ele vai levar a salvação para você através da sua palavra. E você vai se converter a essa palavra. É a conversão, a conversão para Deus, para Cristo, que aqueles que são aos olhos dos homens bons se salvarão, se convertendo para Cristo. Não, eu não acredito em Jesus Cristo, mas eu sou muito bom. Tá? Bondade não leva para o céu. Boas intenções não levam para o céu. Como diz alguns, o inferno está cheio de boas intenções. Certo? Então, essa é a conclusão da Epístola de Paulo. Convido você a fazer esse estudo conosco todos os domingos. A Epístola de Paulo, em suas exortações, nos impelem a viver em santidade. Né? O apelo que ela faz a se alicerçar em Jesus Cristo, como a cabeça da igreja, e batalhar contra o nosso adversário, as forças espirituais, certo? O mundo não é só carne, não. O mundo não é só aquilo que a gente vê, não. Então preste atenção naquilo que te rodeia, onde você vai, onde você senta, aquilo que você fala, aquilo que você ouve. Tá bom? Você é um mensageiro. Você é escolhido por Deus. Você é corpo e está ligado à cabeça, que é Jesus Cristo. Então, muito obrigado a todos. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que a nossa próxima lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Então, o livro de Éfeso vem dizer a sublime, né? Sublime obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Algo grandioso que Deus fez, que Jesus Cristo fez na nossa vida, e o impacto no nosso espírito. Né? Quão abençoado é a obra do Senhor na nossa vida. É a próxima lição. Convido a você. Né? Pai do Senhor, obrigado pela atenção. Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê um likezinho se gostar, se não gostou, tá certo? Também nos dê um feedback. Até a próxima.